Começa agora. Eu já começa só dançando, que já está começando. Virar o jogo. Imagine. Como agir no mundo das incertezas. Com a palestrante e escritora Leila Navarro. Produção e direção Vanusa Santos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Onde você estiver, você chegou no Virar o Jogo. Gente, virar o jogo tem tudo a ver com uma outra coisinha que chama assim viagem sabática. É porque o sabático é um preparo para você ser um expert em virar o jogo. Porque viagem sabática, o sabático é o seguinte, nas linguagens modernas, porque o sabático é uma coisa muito antiga. Na linguagem moderna, o sabático é assim, seria você sair da sua bolha, que está acostumada, e ir para uma outra situação que não tem nada a ver com referências que você tem com a sua bolha. Por exemplo, esse final de semana, eu fiz um mergulho num workshop de 54 horas sobre startup, uma coisa muito louca, diferente do meu dia a dia, mas completamente diferente. Então, não tem jeito de você não sair diferente. Você chega lá, você usa muito poucas ferramentas e padrões do que você é no seu dia a dia, se experimenta, descobre outras coisas em você, e quando você sai, estou aqui, uma nova mulher, fazendo esse programa para você. E nós vamos falar de uma coisa muito legal hoje, dessa capacidade que a gente tem, que eu chamo que é resetar o mindset. Quando você reseta o computador, o que você faz? Joga tudo que não precisa fora e só fica lá com o essencial, o mais moderno, para você começar a revisitar, refazer uma nova vida, se renovar, né? Se reprogramar, se retudo. É revida. Né? Eu acho que revida existe? Não existe, mas vai existir a partir de agora. É começar uma nova vida você mesmo. Então nós vamos começar falando aqui dessa importância de viagens, de experiências, né? Porque isso é. E daí nós vamos mostrar duas coisas aqui. Eu, com a minha experiência em viagem sabática, que eu uso esse termo há muito tempo, eu adoro isso. E viagem sabática não sei se é de um ano. Viagem sabática pode ser uma coisa assim, de 3 dias, de uma semana, de um mês. E pode ser de um ano também, não tem problema nenhum. Porque viagem sabática é a postura, é o olhar como você vai para essa viagem. Então é você ir para um lugar que você não vai criticar, que não vai comparar, que não vai julgar, que você vai sem mala. Você pode até com mala física, não vai com pouca mala, mas sem mala mental. É você não ir toda cheia, que você vai cheia, como é que você vai aproveitar aquilo lá? E nós vamos falar da importância de experienciar as coisas. Porque, na realidade, a experiência, no fim, é o que fica. Mas as pessoas têm medo até de experienciar. E eu trouxe aqui hoje uma pessoa que é um expert em experiência. Ele até criou uma metodologia que chama Experiencialize. E eu passei por essa metodologia dele porque eu estive numa viagem Experiencialize com ele em Israel. Então, nós vamos falar de tudo isso aqui. Então, se você está querendo resetar o seu mindset, porque acha que o mundo mudou e você não mudou, você está com programas aqui inadequados, fica aqui com a gente porque vai ser demais. E o nome dele é Manuel Júnior. Deixa eu ver se vai o nome, porque tem o Carlos aqui. Eu sempre chamo de Manuel ou de Júnior, mas é Manuel Carlos Júnior. E ele é o dono da Experiencialize, que criou essa metodologia e que é um case. Manuel, tudo bem com você? Tudo ótimo, Leila. Melhor ainda agora, né? Começar a semana com você. Vem cá, eu nunca sei qual é o melhor, o nome que você gosta mais que chame. É Manuel, é Júnior ou é o Carlos? Não, pode ser Manuel mesmo. Manuel, o primeiro. Tá bom. Na Então, dúvida, Manuel. fica com o primeiro. Então vamos de Manuel, porque essa é a marca do Manuel. E nós vamos primeiro começar a contar sobre isso. Gente, porque o homem viaja. E ele tem... Eu já fiz muitas viagens na minha vida. Eu viajo muito. E eu viajo muito sozinha. Porque eu gosto de experimentar, eu gosto de pesquisar, eu gosto de fazer. E eu pensei que eu sabia fazer esse negócio. Quando eu fui viajar com esse cara, eu vi que eu não sabia. Você vê o que ele provoca, o que ele faz. É um super diferencial. Vamos começar a contar, Manuel, quem é você? E como é que você chegou nessa ideia de Experiencialize? Bom, eu sou um apaixonado por experiências desde sempre. E um apaixonado por viagem. E eu acredito que cada viagem na nossa vida é uma forma da gente resetar. Né? Da gente, na verdade, se purificar e trazer coisas novas para o nosso repertório. Eu acho que a viagem ela amplia muito o nosso olhar, o nosso repertório, a nossa possibilidade de ver as coisas, de enxergar coisas novas. E para mim, especialmente, eu não me contento só em eu ir viajar. Para mim, o que me realiza de fato é levar outras pessoas comigo. E para mim, talvez um dos maiores prazeres, né? Me perguntam, qual que é a sua inspiração principal? A minha inspiração principal é inspirar as pessoas. Quando eu tenho a oportunidade de levar pessoas para um novo destino, para um novo lugar, e elas estão realizando o sonho delas de conhecer aquele lugar, de conhecer aquela nova cultura, novas pessoas, tal. E eu, de certa forma, estou sendo usado como instrumento para isso, para mim é uma realização. Então, por exemplo, eu estou indo agora, daqui 10 dias,
para o Vale do Silício, lá na Califórnia, levando um grupo de pessoas. E uma das perguntas que eu faço para todo mundo que viaja comigo é: você já conhece o destino? E quando as pessoas respondem para mim que não conhecem, né, estão super ansiosas, é uma realização de um sonho e tal, aumenta muito a minha responsabilidade, mas assim, o meu prazer também. Porque você ter a responsabilidade de guiar, não só guiar fisicamente, mas o olhar, guiar o mindset, né? Observa isso, observa aquilo, de preparar a pessoa para aquela jornada de descobertas, de experiências, é realmente um grande prazer. Me conta uma coisa, o Experiencialize, esse livro que está aqui, ó, depois a gente vai deixar o link, se as pessoas entrarem no YouTube, em qualquer rede minha, vai ter o link do livro. Enquanto o Experiencialize, o que foi? Como é que você criou essa metodologia? O que é o Experiencialize? Então, eu comecei há 11 anos atrás a fazer essas viagens. E, evidentemente, como todo mundo que começa alguma coisa, comecei com pouca experiência, com muita vontade, pouca experiência. E a gente foi, né, aprendendo viagem a viagem. E daí, em 2009, eu fiz um curso. Eu sou publicitário por formação, tinha uma agência de propaganda, nunca tive agência de turismo, sempre de propaganda. E fui fazer um curso, sabe, eu lembro que tinha completado 10 anos que eu tinha feito o meu MBA. Falei, nossa, preciso fazer alguma coisa nova, né? Aprender coisas novas e tal. E fui fazer o quê? Uma viagem. Fui para Nova York e fui fazer em Nova York um curso de Customer Relationship Management. Ou seja, de gestão da experiência, do relacionamento com o cliente. E esse curso me abriu várias novas possibilidades. E eu comecei coisas que eu aprendi nesse curso, na ocasião, a aplicar nas minhas viagens. Aplicar praticamente. Porque assim, não adianta você aprender coisas novas e não colocar em prática. É verdade, né? Não é aprender a fazer, né? Aprender a fazer. E daí eu comecei a aplicar. Coisas que lógico, a minha maneira, do meu jeito, com o meu estilo, e a coisa começou a dar certo. E eu comecei a fazer uma viagem por ano, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Esse ano, por exemplo, a gente vai realizar 13 viagens para o exterior. Mas eu acho que ainda não está claro para as pessoas, que eu viajei com ele, não está claro para as pessoas qual é a diferença de uma viagem turística e uma viagem com a Experiencialize. Quer dizer, o que você agrega mais? Qual que é o seu diferencial? Porque hoje o negócio é diferencial. É verdade. Bom, ótima pergunta. Na verdade, assim, qual que é o principal exercício que a gente faz? O que a gente está oferecendo para o nosso cliente nessa viagem, nessa experiência, que ele não faria sozinho, de jeito nenhum. Né? Então, eu acho que o principal exercício é a gente se perguntar, durante todo o trajeto da viagem, durante todos os dias da viagem, o que a gente está entregando para ele que ele não conseguiria fazer sozinho. Porque hoje em dia está muito fácil viajar, as pessoas, né, comprarem pela internet um voo, tal, hotel, tudo isso aí, né, hoje tem muita informação pela internet. Então, a nossa proposta principal é, em primeiro lugar, oferecer coisas que ele não conseguiria fazer sozinho. Por exemplo, em primeiro lugar, o grupo que ele está indo. Porque a gente procura agregar pessoas com os mesmos interesses, né, com que tem um propósito comum de aprendizado. Então, a partir do momento que você reúne pessoas diferentes, absolutamente diferentes, mas que têm, de repente, um propósito em comum, que tem uma causa em comum, naturalmente a gente começa a criar um senso de pertencimento nesse grupo. Então, esse é o primeiro passo. E a gente procura, né, durante todo o roteiro, né, 3 coisas que tem todos os dias. A gente tem um storytelling do dia. Ou seja, todos os dias tem uma história. A viagem inteira é como se fosse uma história. Mas ela é composta por capítulos. Ou seja, cada dia é um capítulo importante naquela história que tem a sua própria história, a sua própria identidade. Então, a gente usa a técnica do storytelling para montar o roteiro e para ter o fio da meada, né, que vai percorrer aí todo o trajeto. A gente procura fortalecer o senso de pertencimento no grupo. Então, por mais diferentes que sejam as pessoas que vão com a gente, faixas etárias diferentes, formações diferentes, origens diferentes,
elas têm algo em comum, né? A paixão por descobrir algo. E a gente procura, em cima dessa paixão em comum, desse, né, objetivo em comum, a gente amarrar todo mundo para que o grupo tenha uma coesão. Né? E a terceira questão que a gente procura trabalhar todos os dias, né, durante uma viagem nossa, é provocar o efeito uau. E o que é provocar o efeito uau? É entregar algo que as pessoas não estão esperando. Então, tá lá, né, no programa tá lá, olha só, nossa, hoje a gente vai fazer isso, aquilo, tal. Tem que ter um programa. As pessoas, senão as pessoas ficam muito ansiosas. No começo eu fazia muita surpresa e eu via que deixar muita surpresa mais fazia mal para as pessoas do que bem. As pessoas, principalmente mulheres, né, e que ficam aí, e pessoas às vezes mais controladoras, tal. Então a gente diminuiu isso, mas todo dia a gente se permite o direito de fazer uma boa surpresa para os nossos clientes. Né? Então todo mundo que viaja com a gente pela primeira vez acaba sendo, né, a gente supera as expectativas das pessoas à medida que todo dia, e veja bem, não é no final do dia, não tem uma hora certa. Não. Pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. É um bom namoro, é uma boa paquera, você de repente recebe uma flor, de repente você recebe um bombom. Isso. Nossa, mas como é que você comprou isso para mim? Onde é que você percebeu isso? O novo líder hoje, ele tem que ser um cara íntegro, integrador, inovador e de bom humor. Eu tenho a impressão que a Experientialize é isso. Ela é liderança, sabe? Porque ela, o tempo inteiro, a gente vê uma integridade no negócio. Sabe, um negócio sério, íntegro, que te dá confiança no que está fazendo, onde você está, sabe que você está seguro. Isso é uma coisa muito interessante. Obrigado, o que passa pela Experiencialista. Depois é integrador. O tempo inteiro, nós estamos nos integrando. Eu digo que são 3 viagens em uma. É uma viagem dentro de você, uma viagem com um grupo, porque o grupo é uma viagem, você conhecer aquelas pessoas, naquela circunstância, numa outra bolha. É um presente. Eu consegui amigos muito grandes lá. Hoje, um dos meus mentores, que é o João Kepler, eu conheci lá e foi assim um presente para mim. Tem que falar, oi João, hashtag João Kepler, é uma coisa maravilhosa. E depois tem uma outra coisa, inovação, que é isso, essa provocação de você estar nesse mundo novo, aberto para o novo, aberto para a inovação, porque é a nossa realidade, não tem jeito. E outra coisa é o bom humor. É um bom humor o tempo inteiro, uma coisa gostosa, agradável. Eu acho que para mim foi o que passou nessa viagem. E daí vocês sabem que eu já fui 6 vezes para a Índia. Fui 3 vezes sozinha, em pesquisa, nessas minhas viagens que eu gosto de fazer, enfim, de mergulhar no meu conhecimento, no meu autoconhecimento, e de me provocar, de sair da bolha, de me conhecer. E eu fui 3 vezes levando o grupo numa coisa que eu chamo de viagem sabática. Daí encontrei essa pessoa maravilhosa que é o Manuel, com essa metodologia fantástica. E eu estou na nova economia. É um ecossistema. Ninguém faz nada sozinho. Hoje a gente tem que somar com as pessoas para melhorar, para aprimorar, para ter mais visão, para ter mais possibilidade, para ter escalada. Não é verdade? Daí a gente estava lá no meio de Israel, aquela coisa maravilhosa, que é a inovação, acho que é o point da inovação do mundo, muito diferente do que o Vale do Silício. Eu acho assim que é uma outra visão, e que eu acho que é uma visão mais científica, é um outro olhar, né? É uma coisa única. Quem puder ir, que não foi. Eu não queria viajar para lá, eu fui por causa desse grupo, e olha, foi a melhor coisa, eu tenho que te agradecer aqui em público, porque foi uma grande coisa na vida. Eu não sou a mesma. Eu acho que eu sou antes de Israel, Experiencialize, e depois Israel... Agradeço o Denis, que é o responsável, né? Depois Israel, Experiencialize. E daí nós resolvemos fazer uma junção das minhas ideias, do meu jeito de trabalhar, com essa coisa maravilhosa que é a Experiencialize, que está dando um outro toque, um outro olhar. Cresceu tanto essa viagem sabática, e nós vamos contar para o pessoal que eles não sabem. Nossa, essa viagem, gozado, né? A gente viaja muito, eu viajo... Mas essa viagem em particular, para mim, vai ser um divisor de águas. Porque eu não conheço a Índia, né? E estou tendo o privilégio de ir para a Índia pela primeira vez com a Leila, né? Que já conhece bem a Índia. Tive a oportunidade de conhecer a Cris, que é a nossa operadora, que vai cuidar da operação da viagem em loco, né? Que também é uma apaixonada pela Índia. Eu diria que é uma das brasileiras que mais conhece a Índia. É um espetáculo. Se não for a que mais conhece. Então, assim, eu já estou aprendendo muito, mas o mais interessante, as pessoas, às vezes, estão no meio da viagem e me perguntam, nossa, quantas vezes você já veio para a Índia? Eu tenho certeza que eu vou assustar muita gente quando eu responder, olha, está sendo a primeira vez com você. É que a gente procura se cercar de tanta gente, né? Nesse caso específico, o seu, a Cris,
né, que quando a gente chega na viagem, a gente começa a preparar a viagem quase um ano antes... Você já tinha ido para Israel? Não, nunca. Então, parecia que o homem era íntimo de Israel, né? Que coisa, quer dizer, ele estuda tanto a viagem, que quando a gente está lá é uma segurança... A gente estuda muito a viagem, o destino em si, se cerca das melhores pessoas para poder cuidar de tudo, né, todos os detalhes. Até para criar as experiências. Né? A gente, até para poder decupar, a gente faz igual decupagem de roteiro, né? A gente decupa cada dia, né? Ou seja, a gente vai hora a hora do nosso roteiro, da nossa experiência. A gente vai ficar lá 2 semanas na Índia. Hora a hora está tudo planejado. Só que, ao mesmo tempo, o cliente não pode, a pessoa que está indo com a gente não pode se sentir aprisionado. Então, a gente, até nesse planejamento, a gente planeja algumas válvulas de escape, né? E alguns horários livres, alguns dias livres, tal, para a pessoa se sentir também, né, que ela não está aprisionada naquilo lá. Isso tudo, evidentemente, a gente aprende com a prática, né? Cada viagem a gente aprende alguma coisa, né? Então, o mais legal é que, como eu pratico todo mês, né? Então, a melhor é sempre a próxima. É verdade. Então, e a nossa viagem vai acontecer em fevereiro de 2020. Qual é a data? A gente embarca aqui no Brasil no dia 14 de fevereiro. Na verdade, a gente chega na Índia no dia 14, tarde da noite, mas a gente chega na Índia na manhã do dia 16. Então, e o nosso programa vai de 16 de fevereiro a 28 de fevereiro. Ou seja, vão ser 2 semanas repletas de experiências do centro ao norte e ao extremo sul da Índia. A Índia é um subcontinente, é um dos 8 maiores países do mundo em território. E a gente vai... então, assim, não é um paíszinho pequeno, né? Tem dimensões, em alguns casos, similares, parecidas com o do Brasil. Então a gente vai fazer grandes viagens dentro da própria Índia, mas sobretudo, né, ao contrário, né, o que diferencia? Até me perguntaram esse dia, deu comprar um pacote convencional, com uma boa operadora e tal, e ir com a Leila na viagem sabática. É totalmente diferente. Em primeiro lugar, que o propósito da viagem é diferente. É um propósito meramente turístico. No caso da viagem sabática com Leila Navarro, é um propósito de redescoberta, de resetar mesmo, sabe aquela pessoa que está numa transição profissional, uma transição de vida, uma pessoa que já tem uma certa maturidade, que já passou por muita coisa, mas que não está fazendo mais sentido aquela loucura que ela vivencia, tal, e ela está querendo ressignificar muita coisa na vida dela. Eu acho que essa é a viagem ideal. Sabe quando de repente você falou assim, para o mundo que eu quero descer? É uma possibilidade. Você para o mundo, vai para a Índia e depois você volta. É como se você saísse do mundo. Porque a Índia é um país tão diferente, com referenciais tão diferentes, com paradigmas tão diferentes, que você não imagina. Então é como se você fosse para um outro planeta e voltasse. Você sai da sua bolha totalmente. As pessoas às vezes não acreditam, mas é muita pouca referência que você tem na Índia, que nós vivemos no nosso dia a dia. Muito pouco, a não ser que as pessoas são seres humanos como a gente. Mas tem casta na Índia. Tem uma superpopulação de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. E você tem tudo misturado. É vaca, camelo, cachorro, bicicleta, toque-toque. É uma coisa assim, uma loucura tão grande que isso te provoca com que você vá com um mindset... Se você for com o mindset repleto, que você fique enlouquecido e você não aproveite nada. Por isso é que nós temos a nossa proposta. E a gente vai ter uma preparação, né? Quem vai com a gente, né, desde o início, quando fecha o programa conosco, a gente já inicia um processo de preparação dessa pessoa. E no mês de dezembro, ou seja, 2 meses antes do embarque, a gente vai ter um evento presencial em São Paulo. Evidentemente, quem não puder estar presente, porque a gente tem gente do Brasil inteiro querendo ir, até gente do exterior e tal, a gente vai ter uma espécie de um encontro online também, né, onde a gente vai alinhar expectativas, onde a gente vai, inclusive, dar uma série de, entre aspas, exercícios para as pessoas se prepararem nesses 60 dias que antecedem ao embarque. É uma preparação mesmo, preparação de você esquecer algumas práticas que você normalmente faz quando você viaja, né, de encher a mala de roupa, tal. Pelo contrário, né, a ideia é quanto menos a gente levar, melhor. Ele é um pouco delicado, porque ele fala assim, Leila, não vamos assustar as pessoas. E eu falei assim, não é questão de assustar. Eu faço um convite, eu sou sagitariana, que signo você é? Geminiano. Eu sou sagitariana. Então você que nem eu. Eu sou sagitariana. E eu digo o seguinte, a liberdade para mim é a coisa mais importante. Então eu respeito a liberdade do outro. Eu acho que tudo que a gente faz é uma sugestão.
Sim. Ou sei lá, o programa é esse, mas eu quero ficar dormindo. Aí, você quer ficar dormindo, você fica dormindo, né? Não tem problema, não lugar, na escola, na escola. Então, existe uma sugestão. E eu, então, faço a sugestão de as pessoas viajarem só com a roupa do corpo. É lógico que é difícil uma pessoa ir só com a roupa, nunca nenhum foi. Eu já fiz 3 anos, nunca nenhum foi só, mas foram com uma mochila, vão com coisas muito pequenas. Por quê? Porque a proposta é que você se dispa da sua cultura para você vestir a cultura do outro. Olha a metáfora. Isso é maravilhoso. Quer dizer, você vai experimentar. Hoje nós estamos num mundo de experiência. Você vai experimentar. O que custa? Eu digo que você veio pelado para o planeta Terra, você veio nu. Agora você está indo para um outro país com uma roupa do corpo e com cartão de crédito. Não está ótimo? Excelente, maravilhoso. Para que mais coisas? Então, e a sugestão é que a gente chegue lá e a gente doe as nossas roupas e se vista com roupa de indianos. Não se fantasie de indianos, é diferente. Não é uma proposta de fantasiar, é uma proposta de experienciar. E essa viagem está tão legal, porque ele me agregou tanto na nossa viagem, que tem umas experiências fantásticas. Que como está no site, eu posso contar da primeira experiência, que eu achei ótimo aquilo lá. Mas como é que é o primeiro dia, o que vai acontecer quando a gente chegar lá de noite? A gente vai ter uma experiência super genuína, de uma aula, vamos chamar assim, de culinária indiana, dentro de uma casa de uma família indiana da casta mais alta, né, os Brahmas, onde a gente vai, de fato, pensa bem, o mergulho na cultura indiana, se ficar só em hotel internacional e tal, você não vai fazer um mergulho de verdade. Então, lógico, a gente vai ficar hospedado em hotéis, mas todos os dias, a gente vai ter alguma experiência genuína na cultura indiana, que é uma cultura, como a Leila falou, absolutamente singular. E nós temos um guia lá, o Ganesha, que é um cara que eu conheço há muito tempo, é um cara muito especial. Nossa, eu tô super curioso para conhecer. E ele fica com a gente 24 horas por dia, e ele sabe tudo, explica tudo, e ele fala espanhol, o que é legal, porque fica mais próximo, se alguém não entende inglês, fica mais próximo de qualquer pessoa poder entender, porque qualquer brasileiro entende espanhol. E de tanto ele atender a Leila, ele já está falando um portunhol. Já está falando um portunhol. Então isso é riquíssimo. Inclusive você sabe, bom, eu não vou ficar contando tudo, mas enfim, é assim, é uma coisa maravilhosa, é uma possibilidade, uma experiência muito grande. Eu queria só falar uma coisa. Tem gente que às vezes fica com, não sei se alguém te perguntou isso, mas tem gente que tem medo, de se intoxicar, que lá é sujo, que é comida, que pode ter infecção intestinal. Eu fui 6 vezes para a Índia, nunca aconteceu nada com ninguém. Por quê? Porque você tem todo esse cuidado. Cuidado. Eu acho que é a segurança de você viajar num grupo que se cerca de todos os cuidados. Por exemplo, a gente vai ter água mineral, mas água mineral oficial, à disposição do grupo o tempo todo, né? Então, porque basicamente a contaminação principal se dá pela água, né? Uma água maltratada e tal. E a gente só vai comer, fazer refeições em lugares de absoluta controle higiênico, né, sanitário e tal, no caso de hotéis de padrão altíssimo, restaurantes também de alto nível e tal. Então a gente vai ter todo esse cuidado, né, e para poder, evidentemente... E nós usamos um adesivo com um chip, se você se perder, a gente acha, não tem problema. Não tem brincadeira. Por quê? Porque uma vez eu perdi, mas não perdi. Você comentou de uma senhora. Uma senhora saiu de um castelo e ela foi para outra rua. Mas é tão interessante porque lá, como tem muito indiano e nós somos muito diferentes, que a gente é muito pouco turista, então o próprio povo já percebe que a pessoa não é de lá e já vai ajudando. Aí é um povo tão lindo, a gente está no colo da Índia, é uma super experiência. Gente, eu tenho 1 minuto para acabar esse programa, que foi uma delícia aqui do Manuel. Rápido, Leila. Não deu para falar nada quase. Eu quero te agradecer, o Manuel da palestra. O Manuel é um cara super especial, que tem essas histórias todas para contar, dessas experiências que ele faz com diversos grupos no mundo inteiro. Você é um case. Mas você vai voltar aqui para contar mais de você e para a gente falar mais da viagem, porque essa viagem vai dar o que falar, né? Vai dar o que falar. Tenho certeza disso. Qual que é a sua última mensagem pro povo? Namastê. Namastê, valeu. Que ótimo, adorei.